Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre segurança, terceirização e mercado de containers. Nossos convidados, Eduardo Freire, diretor do grupo Yaman, e Nilo Nóbrega, diretor da E-Cross Containers. Muito obrigado pela presença. Eduardo, quanto a inteligência artificial e o constante avanço da tecnologia impactam positivamente os serviços oferecidos pela Yaman? Muito, Barroso. Hoje nós temos agregado ao serviço de terceirização vários aplicativos, vários softwares para auxiliar a mão de obra, né? É um conjunto de fatores para se fazer segurança numa empresa de logística, num condomínio, num hospital. Então a gente tem alguns, eu posso citar aqui 4 mais 2 que a gente está implantando aqui em Santos. Um deles é um poste com inteligência, né, nós chamamos de PVI, poste de vigilância inteligente. Esse poste, é um poste com 3 câmeras, mas não é só isso. Isso daí qualquer um poderia instalar. A questão é o software embarcado, porque ele trabalha por analíticos. Então você instala e você tem um rol de analíticos e você dá para o síndico, por exemplo, escolher 4 analíticos. Por exemplo, uma moto parada na frente do condomínio com alguém sentado por mais de um X tempo. Isso daí abre um pop-up na central de monitoramento nossa, que é 24 horas, e nós avisamos o prédio, pode ser um porteiro nosso, um vigilante nosso, ou pode ser até de outra empresa ou mesmo orgânico. E avisamos falando, olha, fica atento, porque tem uma pessoa, pode não ser nada, mas tem uma pessoa aí. Um grupo de pessoas reunida na frente de um condomínio. Alguém tomando carona na entrada de carro. Então ele funciona através disso, com inteligência, para facilitar o monitoramento. Nilo, há quantos anos existe a E-Cross ou E-Cross? E-Cross. E-Cross. E quais os produtos e serviços diferenciais que a empresa oferece aí aos seus clientes? A E-Cross é uma empresa familiar, né? Ela começou com um investimento do meu pai, isso nos anos 90, em algumas unidades de escritório no Porto do Itaqui. Isso na época foi um investimento mesmo, porque ele não tinha ainda essa visão de mercado, não existia essa visão de mercado sobre container que existe hoje em dia. E a E-Cross, ela começou lá por volta de 1998, né? E ela veio se desenvolvendo aí ao longo dos anos, foi ganhando corpo, né? E os principais produtos com quais nós trabalhamos são módulos habitáveis, né? Nós trabalhamos com escritórios, banheiros, vestiários. Na verdade, nós fazemos a transformação do container na demanda direta do cliente. Então, por exemplo, o cliente precisa de um espaço na obra no qual ele não poderia dispor para fazer de alvenaria. Ele me informa quantas cabines de banho ele precisa, quantas cabines sanitárias, refeitórios, escritórios para engenharia, depósitos para guardar material. Nós providenciamos toda essa infraestrutura justamente com vistas o quê? Economizar tempo e poupar recursos na execução de obras de engenharia civil ou mesmo até na atividade logística mesmo. Uma outra pergunta, por exemplo, é possível, não na obra, lógico, uma pessoa, por exemplo, dormir
desse container em determinados locais, por Totalmente exemplo? possível, porque as nossas unidades, elas têm isolamento termoacústico, né, porque nós fazemos elas revestidas em drywall. A sistemática de montagem das unidades é muito parecida com light steel framing. Então, por exemplo, você pega o container e você, por dentro, as estruturas são feitas com montantes de alumínio, nós fazemos isolamento com land patch, com isopor. Então, por exemplo, ele fica habitável mesmo. Um vigia pode dormir à noite, por exemplo, sem problema nenhum, pode colocar ar-condicionado. Muito bom, muito bom. Eduardo, diante da insegurança aí que a gente vive, né, no dia de hoje, né, a questão da segurança integrada, né, acaba sendo uma boa opção para antever, né, e prevenir esses problemas, né? Eu queria saber como está sendo a experiência de vocês e dos né, os consumidores, né, com relação a isso. Sim, a segurança é um conjunto de fatores, né, Barroso? Você não adianta você ter uma pessoa sozinha procurando fazer a segurança. Por isso que tem a vizinhança solidária, tem tudo isso, que é um conjunto de fatores. Então, nós temos 2 casos aí de sucesso. É na Vila Rica, né? Que aqui, na Vila Rica, no aqui em Paulistano. Santos, e lá no Jardim Paulistano, em São Paulo, num quadrilátero ali que fica entre o Clube Paulistano, atrás do Shopping Iguatemi. Lá nós temos serviços de ronda. Então, existe uma integração entre esse serviço de segurança que está na rua com cada prédio que é associado dessa associação. Então, todo mundo tem um equipamento de comunicação. Qualquer ocorrência ou qualquer coisa que você enxergue que pode se transformar em uma ocorrência é comunicado a todos no mesmo momento, através da rede, e todos ficam atentos. Então, por exemplo, aqui na Vila Rica, em Santos, eu tenho 3, 4 condomínios ali, um muito próximo do outro, e eles ficam em comunicação constante entre eles. Então, por exemplo, na Vila Rica acontece muito a questão da molecada, passa de bicicleta, celular, correntinha. Leva celular, correntinha, leva a bicicleta da molecada, esse Eu tipo de mesmo já coisa. presenciei um caso a 50 metros. Eu até pensei em tomar uma ação, mas graças a Deus eu deixei, porque tinha um outro rapaz atrás, né? De repente você leva um tiro à toa, então nunca reagi, né? Nunca Sempre reagi. importante. E aí passa alguém de bicicleta que pode ser suspeito, um vigilante já avisa o do outro prédio, fica atento. Então todo mundo fica em comunicação e a gente tem conseguido melhorar muito a segurança nessa integração. Muito bom. A gente vai para o intervalo, logo a gente volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre segurança, terceirização e mercado de contêineres. Nossos convidados, Eduardo Freire, diretor do grupo Yaman, e Nilo Lóbrega, diretor da E-Cross Containers. Nilo, os contêineres são muito resistentes, né? Versáteis, e sua utilização vai muito além do armazenamento e transporte de cargas, né? Quais as principais aplicações que a E-Cross consegue fazer com seus contêineres? Então, na verdade, nós conseguimos, através da modulação das unidades, nós conseguimos fazer as mais diversas aplicações. Recentemente, nós inclusive entregamos na Capitania dos Portos aqui em Santos uma academia de ginástica e um arquivo. Que legal. A modulação é sempre o tamanho do container, pode ser meio container, por exemplo, o container tem 3 por 6? O container ele tem 2,44 por 6 ou 2,44 por 12. Né? Então, o que acontece? Só que nós, na nossa linha de produção, nós já temos um procedimento, temos um processo produtivo no qual nós começamos em unidades de 1,5 m por 2,44, que são unidades utilizadas em obras, que podem ser utilizadas na obra, por exemplo, de uma sobreposta, tanto quanto na obra de um prédio, porque elas suportam içamento, e elas foram desenvolvidas por nós para justamente mitigar a questão dos furtos nas obras. Nós utilizamos uma fechadura que ela é magnetizada, então ela não pode ser michada. A partir dessa, e nós temos as unidades padrão, que elas são utilizadas como depósito, né, com depósito simples. Nós damos aspecto de escritório, consultório médico, ambulatório, refeitório. Nós já executamos de um tudo, até casas mesmo nós já executamos. Plantão de vendas, então, nem se fala. Plantão de vendas também. É muito comum, principalmente no início, né? Que você não quer construir, você está com pressa para poder fazer, não quer construir em alvenaria, soluciona bem, né? Exatamente. E pode botar 2 contêineres juntos. Exatamente, essa é a modulação, porque nós tiramos as laterais
e nós unimos essas laterais e aí nós conseguimos dar, cada container dá em média de 6 por 2,44, dá algo próximo de 15 metros quadrados. Então, por exemplo, nós já fizemos plantões de venda com duas unidades juntas, que deu quase 30 metros quadrados. Muito bom. Então, nós conseguimos dar as mais diversas utilidades, focando sempre na demanda do cliente. Porque é muito curioso, porque a gente tem um departamento de projetos na empresa, né, que é uma arquiteta, que é minha irmã, por sinal, e nem sempre a pessoa tem uma ideia do que ela pode fazer no container, mas ela não tem ideia do potencial que aquele espaço pode entregar para ela. E o nosso departamento de projeto existe justamente para abrir os olhos sobre o potencial que você pode ter num espaço que você julgaria ali que só daria para você colocar uma mesa, por exemplo. E você pode avançar muito mais. Muito bom. Eduardo, mão de obra terceirizada versus mão de obra contratada em um condomínio? Essa é a primeira pergunta. A segunda, a Yaman é uma referência na cidade, né? Eu quero saber também os diferenciais da Yaman em relação às outras empresas do ramo. Então, mão de obra contratada no prédio versus mão de obra terceirizada. Vamos lá. O que acontece? Eu falo que cada um tem a sua expertise, né? Então, por exemplo, para falar de segurança, para falar de controle de acesso, para falar de limpeza, existe a empresa terceirizada, né? A Yaman presta todo esse tipo de serviço e está pronta com profissionais especializados para isso, que são treinados, tudo. Você pega condomínios com segurança orgânica, e eu falo muito, o meu condomínio é com segurança orgânica, é um prédio mais antigo, então os porteiros estão lá há muito tempo. Quando falta uma pessoa, como que você repõe? Você vai ligar na administradora, como é que você vai conseguir repor essa pessoa? A terceirizada, ela é obrigada a colocar lá. Você tem uma pessoa treinada, você tem supervisão. Isso acho que é o principal também, né? E infelizmente, muitas pessoas fazem a conta que eu falo num pedaço de papel de pão. Fala, pô, se o funcionário ganha R$2.000, então você pode cobrar R$4.000. Mas não é isso. Existe toda uma gama por trás desse serviço prestado que existe um custo, impostos e tudo isso, encargos, vale refeição, vale alimentação, vale transporte, que você tem que colocar para o funcionário. Então, tem muito condomínio que se vê com funcionário 10 anos e depois não tem dinheiro para demitir. Esse é outro problema também. Se não tiver uma reserva de caixa... Não tem o dinheiro suficiente para demitir esse funcionário quando ele começa a dar problema. O prédio do meu pai, acho que o funcionário tinha 30 anos, não conseguiu mandar ele embora. Porque não tinha caixa para mandar ele embora. Não foi feita uma reserva de caixa. 30 anos, imagina, todos os direitos, tudo. É muito complicado. Então, é gritante essa questão. E eu falo muito para síndicos, eu falo, quando você vai contratar uma terceirizada, visita essa empresa, conhece, veja a estrutura dessa empresa para ver se ela vai lhe atender. Porque também, eu falo que pode ser uma faca de dois gumes. Você contrata uma terceirizada, você contrata mal, você pode depois pagar por aquilo que ela não pagou, né? Então também, na contratação, você tem que ter muito cuidado. Agora, a questão dos diferenciais, a Yaman procura personalizar muito o serviço, porque eu presto serviço no Porto de Santos, eu presto serviço no Santos Futebol Clube, eu presto serviço no Terminal de Passageiros Concais, presto serviço em condomínios de todos os tipos, né? De todos os níveis comerciais e residenciais. O que nós procuramos fazer fechou um contrato, o meu pessoal técnico vai até o local, inclusive RH, para levantar qual é o perfil do funcionário que eu preciso trabalhar. É muito diferente eu colocar um funcionário lá no Tegrão, por exemplo, que é meu cliente, e num condomínio com ar-condicionado, né? Então, nós levantamos o perfil do funcionário, trazemos isso para dentro da empresa, treinamos, e 3 dias antes do início do contrato, a gente já coloca lá o funcionário para ter um treinamento in loco, né? Para ver na prática aquilo que ele ouviu. E tudo isso através de um manual de normas e procedimentos que nós elaboramos para aquele condomínio. Então é personalizado para aquele condomínio. Cada condomínio tem uma vida diferente, tem moradores diferentes, então isso é bem personalizado para poder atender o condomínio. Então, eu acho também importante, né? A Yaman, por exemplo, eu estou muito feliz, né? Com a Yaman está no prédio que eu estou, em alguns prédios da NG Plus. A gente vai entregar mais um prédio agora e provavelmente a Yaman também vai ser convidada para participar. O importante é que os funcionários normalmente são sempre os mesmos, excepcionalmente para evitar aquela rotatividade, são bem educados e bem preparados. Pelo menos é o feedback que eu tenho
dos serviços prestados tanto para a ENG Plus quanto no meu prédio. Isso é importante, né? Obrigado. Esse cuidado que você tem. Sim. Nilo, durante o período houve uma escassez, né, de containers aí no mundo todo, né? Como é que está a situação hoje em dia, né? E esse trabalho, né, de reparação de container também é um trabalho que vem sendo bastante requisitado hoje em dia. Hoje tem falta desses containers. Como é que você faz para conseguir esses containers? Vocês trabalham também com reparo ou só com locação? Não, nós fazemos reparos também. Nós temos a nossa área de produção, que fica na área continental de São Vicente, né? Mas a escassez foi devido à pandemia, né? Houve porque como funciona a vida útil de um container? Quanto tempo dura? Então, na verdade, assim, o container, se ele for bem reparado e bem cuidado, a vida dele é infindável, certo? Se ele tiver os cuidados adequados, tiver os reparos, pintura... Aqui tem maresia também, pode ser que aqui corroa... Bom, mas normalmente os lugares que o container exatamente, o trabalha container, é tudo com maresia, exatamente, para isso, o né? container ele é feito para suportar o contato direto com a maresia, com a água do mar, né? Então, o container colocado em terra, por exemplo, aqui em Santos mesmo, se ele receber os cuidados adequados, ele tem uma vida útil longuíssima, né? Mas durante a pandemia foi quando nós notamos essa maior escassez, foi quando os preços foram lá nas alturas, porque nós fazemos a compra diretamente dos armadores após o que a gente chama de descomissionamento. Porque os armadores utilizam os containers durante um determinado período de tempo, até registrar a depreciação dele no balanço. Uma vez que depreciou, eles são colocados à venda porque eles têm fábricas no mundo todo produzindo unidades novas, né? São containers ótimos ainda, né? Exatamente. Totalmente utilizáveis. Dá um reparo e eles vivem mais 30 anos. Perfeitamente utilizável e fica lá mais 30, 40 anos pronto para serem reutilizados. Entendeu? Então, assim, é uma vida útil muito boa e é uma estrutura que ela é extremamente imóvel. Então, por exemplo, eu consigo adaptar as necessidades de uma empresa, seja uma necessidade de um depósito, eu consigo, através da manutenção correta, tanto a manutenção interna de piso quanto a manutenção estrutural, aquela empresa vai adquirir um ativo que vai servir diretamente para as utilidades dela. Muito bom. A gente vai para o intervalo, logo a gente volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre segurança, terceirização e mercado de containers. Nossos convidados, Eduardo Freire, diretor do grupo Yaman, e Nilo Nóbrega, diretor da E-Cross Containers. Eduardo, já respondeu, mas eu queria que você frisasse para o nosso telespectador quais os principais segmentos de atuação da Yaman e a área de atuação da Yaman. Hoje nós estamos muito fortes em condomínios residenciais e comerciais, mas trabalhamos muito em porto. Temos 2 clientes muito específicos, que é o Santos Futebol Clube e o terminal de passageiros de Concais, que são serviços muito localizados. E hoje nós temos escritório em São Paulo, Santos, para atender toda a Baixada Santista, e em Taubaté, para atender o Vale do Paraíba. Mas também temos clientes mais para o interior, em Bauru e Bragança Paulista. O serviço que você presta para os condomínios e para essas entidades é serviço de segurança, vigilância, limpeza, portaria, são esses, né? Sim, recepcionista, temos casos de auxiliar de manutenção, mensageiro, esse tipo de serviço. Isso aí. Nilo, a utilização de containers para moradia, né, que a gente comentou aqui, ainda não é muito difundida e utilizada aqui no Brasil, né? Mas em vários países está ganhando cada vez mais espaço, né? Queria saber quais as vantagens e adaptações necessárias para transformar containers de casa e até em moradia, nem que seja moradia provisória. Pegou fogo, por exemplo, uma comunidade, você quer alocar as pessoas por um período maior, enquanto vai ser construído, por exemplo, um prédio próximo, tal. Como funciona? Então, as adaptações elas são muito rápidas, né? Como eu mencionei anteriormente, a base da construção a seco feita no container é do light steel framing. Então nós utilizamos aqueles montantes de alumínio e paredes, chapas de drywall, hidráulica, elétrica, e tudo isso pode ser feito num prazo muito curto, né? Nós podemos, por exemplo, ter uma unidade pronta, uma unidade de 15 metros quadrados pronta em 2 semanas. O que, para uma moradia provisória, com o isolamento termoacústico, com a hidráulica necessária e tudo mais, em 2 semanas você ter alguma coisa pronta. Para você esperar uma outra obra que vai levar mais tempo, é um tempo muito de espera relevante, né? O tempo
É uma economia de tempo muito grande. Então, essas adaptações são feitas com assim, nós temos já um processo de produção estabelecido, então essas adaptações são feitas com uma certa velocidade e elas acabam favorecendo o interessado. Como você bem disse, ainda não é tão difundido, mas nós já entregamos algumas casas, nós já entregamos alguns comércios. E é permitido, né? A lei permite. Exatamente, isso, a lei isso é permite. Tem certos municípios que ainda não permitem como casa, eles ainda não dão habite. Tem alguns municípios que permitem como estrutura metálica removível. Muito bom. Tá? Mas a maioria dos municípios já encara como casas. Já. Muito bom. Então, a gente vê aqui, quem está assistindo nosso programa já viu uma série de utilidades aí de um container, até academia. Fiquei impressionado com a academia, né? Então, sem interessante. dúvida. Eduardo, como está o desenvolvimento do projeto piloto? Eu nem sabia que a irmã também estava nesse projeto desenvolvido com referência ao trânsito entre pessoas e containers. Pessoas entre containers. As empresas de logística, e isso é noticiado muito na televisão, tem um grande problema da questão de colocação de drogas dentro de container para ir para a Europa. Isso é um problema muito sério e nós desenvolvemos um software, então tem um sistema de câmeras nesse cliente específico, e o software ele vai verificar determinadas situações. Então, a partir de um determinado horário, não pode mais ter trânsito de pessoas, por exemplo, perto dos containers. Então, ele vai identificar isso, vai avisar a segurança para ir até o local ver o que está acontecendo. Ele vai identificar uma pessoa com uma mochila, por exemplo. Né? Então, se, por exemplo, no meio dos containers, a pessoa pode andar, porém, sem carregar nada, a não ser o seu EPI, né? E mais nada. Se ele tiver com uma mochila, que é como colocam dentro de containers, vai identificar e a segurança vai até o local para verificar o que está acontecendo. Inclusive, a empresa falou, pô, mas já que identifica tudo isso, não dá para identificar, eu tenho muito problema de EPI. O cara que não quer usar o capacete, o cara que não quer usar, identifica também. Né? Então avisa o pessoal de segurança do trabalho deles e aí essa pessoa é chamada no RH fala, olha, você tem que usar o capacete, você tem que usar... Então ele consegue, por analíticos, identificar o que você precisar. E o grande problema hoje é isso. Então você determina aquilo que pode acontecer perto do seu container, nas ruas do container. Aconteceu algo diferente, a central de monitoramento recebe a mensagem e a segurança vai até o local. Nilo, você acabou de fazer parte agora do LEAD, né? Você tem algumas novidades para contar do LEAD, mas infelizmente o programa não vai dar tempo para você poder falar, temos 1 minuto só para terminar o programa. Quem quiser procurar a E-Cross Containers, como ela faz? Entra no site, o telefone... Então, no site tem todos os nossos contatos, o site é ecross, né, ecross.com.br, e o nosso telefone, que ele também é o WhatsApp, né, é 13-3223-5478. A forma mais fácil de entrar em contato com a gente, a nossa equipe comercial já procura fazer um mapeamento das necessidades e a gente encaminha a pessoa para ela atingir o objetivo dela com o nosso serviço. Muito bom. Eduardo, quem quiser contatar a Iaman... O mais fácil é pelo site, né? www.grupoiaman, com Y e M no final, .com.br, ou através do e-mail vendas@grupoiaman.com.br, que imediatamente é dado um retorno. Muito bom. Quero muito agradecer ao Eduardo, ao Nilo pela presença. Quero agradecer a audiência do nosso telespectador e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.